Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje a mais um vídeo aqui de estratégia manual na EquiOption. Faz um tempão que eu não trago vídeos de estratégia nessa corretora. Eu tinha combinado aí de toda semana, toda sexta-feira trazer um vídeo, seja de estratégia ou seja de bot para a IQ, mas tive algumas atualizações de conteúdo no meu curso avançado de programação de robô, aí acabei deixando um pouco de lado. Mas agora já vou voltar às postagens, tá? Tanto que agora eu vou começar a alternar essas corretoras. Nós temos, pessoal, o quê? EquiOption, Olymp, Binomo, Cotex. Todas essas corretoras têm uma interface parecida e todas elas fazem entradas de forma semelhante, né? Você faz a aposta na valorização e desvalorização de forma simples. A única corretora que se diferencia mesmo é a Binary e a Derive, que fazem parte do mesmo grupo, tá? Por isso que eu falo Binary e Derive. Nela você faz aquelas aberturas de contrato que são de formas diferentes, coloca compensação de barreira, faz operações em dígitos, coloca lá toca não toca, sempre acima, sempre abaixo. Por isso que aqui eu foco mais essa corretora, que é onde eu faço mais as minhas operações. Já quando é EquiOption, Binomo, essas assim, quando eu demonstro uma estratégia aqui, vocês conseguem fazer replicar em todas essas outras aí, né? Então eu vou começar a dar uma intercalada. Às vezes eu coloco EquiOption, na outra semana eu coloco Olymp, na outra semana Binomo e assim vai. Pelo menos vocês têm mais acesso aí à interface, à familiaridade dessas outras corretoras, tá? Eu vou fazer aqui hoje, galera, uma estratégia que eu não trouxe aqui ainda, que é SMA e MACD para a gente utilizar como indicadores, tá? Primeiro de tudo, pessoal, o que eu aconselho é que vocês trabalhem em time frame de 1 minuto e abram contratos com pelo menos 2 minutos aqui, tá? Você vai trabalhar sempre com o dobro de contrato do time frame que você está analisando. Como pode ficar um vídeo muito grande se eu trabalhar com 1 minuto, eu vou trabalhar com 30 segundos e contratos de 1 minuto, tá bom? Então eu vou colocar aqui 30 segundos, sempre deixando claro, procurem trabalhar 1 minuto de time frame na análise e 2 minutos de contrato sendo aberto, tá? Aí você vem aqui indicadores, média móvel, a primeira será média móvel simples, período 14, colocar aqui espessura máxima para ficar bem visualizável aí para vocês. Agora a segunda, pessoal, mais uma média móvel, só que dessa vez período 18 e você vem SSMA, tá? Aqui espessura máxima e uma cor diferente para ficar mais claro aí para vocês, beleza? Aqui, ó, média móvel SMA 14 e a SSMA 18 aqui. Agora, pessoal, vamos colocar o MACD. Vem aqui MACD. Vou colocar período rápido 16, colocar a espessura máxima aqui também e dar um aplicar. Beleza, já estou com todos os ativos aqui, os indicadores. Agora vamos colocar mais paridades aqui para que a gente observe mais mercados ao mesmo tempo. Vamos colocar aqui pelo menos uns 8, 9, tá? O USD-CHF, AUD-CAD, EURO-USD e EURO-JPY, beleza? Temos todos os mercados aqui disponíveis nesse momento. E como nós vamos efetuar as entradas? Eu sempre, pessoal, me considero aqui, eu olho primeiro o MACD, né? Quando o nosso MACD, a nossa linha azul, ela está cruzando a linha de sinal, de cima para baixo ou de baixo para cima, eu sigo a tendência desse cruzamento, né? Se ele está cruzando aqui o MACD de cima para baixo na linha de sinal, eu entraria em put. Só que agora nós vamos considerar as médias móveis. Quando há esse tipo de cruzamento de MACD com a linha de sinal e as nossas médias móveis também estão para baixo, aí você vai fazer a entrada em put. Por exemplo aqui, nosso MACD está cruzando a linha de sinal, mas a movimentação do ativo está no meio das médias móveis. Você não vai efetuar a entrada. Você só vai entrar se nesse cruzamento as médias móveis estivessem para baixo da movimentação do ativo. E funciona também para o contrário. Quando há um cruzamento de baixo para cima e as médias móveis estão acima do ativo, você acompanha essa valorização, tá?
Vamos procurar aqui a entrada para fazer. Sempre avisando, pessoal, aqui é paciência. Não é para você ficar forçando entradinhas logo de início, né? Procure buscar usar a estratégia com todos os sinais batendo, tá bom? Ó, aqui tá muito paralelo as médias móveis, não tá legal. Aqui houve o cruzamento, mas ele já está abaixo da minha média móvel simples. Deu uma subidinha agora, meu MACD tá ali. Eu vou forçar uma entradinha aqui, pessoal. Vou dar um lower aqui. Deu uma forçada aqui, por quê? Minha média móvel 18 tá aqui e a minha 14 está próxima da minha entrada inicial. Meu MACD acabou de fazer o cruzamento na linha de sinal. Deu uma forçada. Caso não pegue uma win, eu já pego aqui, vou ver se eu faço um martingale contínuo ou se eu aguardo uma próxima oportunidade. Eu sugiro que vocês aguardem uma oportunidade, tá? Minha primeira entrada, pessoal, ela é meio forçada. Eu não faço com tanta prudência como eu faço o meu primeiro gale, tá? Vamos ver aí se ele vai conseguir. Aqui eu não respeitei 100% a estratégia, tá? Pegou a mesma entrada inicial. Deixa aí, ó, ficou zerado aqui. O normal é aquilo, pessoal, médias móveis abaixo da movimentação do ativo e um cruzamento do MACD na linha de sinal. Ele já ele fez o cruzamento aqui, né, ó, aqui seria o momento ideal, tá vendo, ó, onde houve essa queda, aqui provavelmente seria uma win. Só que agora ele já está muito próximo das minhas médias e o meu MACD já fez o cruzamento. Então vamos ver um outro mercado aqui. Aqui não tá legal para fazer. Aqui houve o cruzamento nesse ponto, tá vendo? Onde houve esse crescimento aqui e as médias móveis estavam acima também. São essas as oportunidades que você tem que aguardar. Aqui, vamos ver, houve um cruzamento aqui, só que as médias móveis estavam para baixo. Você não efetuaria uma entrada. Aqui, galera, também não. Paciência. Aqui, galera, vamos ver. Ele fez o cruzamento aqui, ó. Nesse ponto, provavelmente seria um loss aqui, tá? Porque as médias móveis estavam acima. Aqui já não, porque estaria no meio, né? Ó, tá a média móvel 18 aqui, a 14 aqui. Você não efetuaria a entrada. Ó, aqui nós temos as médias móveis abaixo. Nós temos um MACD se afastando da linha de sinal. Provavelmente quando ele retomar e começar a desvalorizar e o MACD começar a cruzar a linha de sinal, eu aposto na desvalorização, tá? Vamos só ficar de olho nesse mercado, nesse ativo aqui, para que a gente efetue uma entradinha. Vamos ver aí. E é paciência, não force a entrada. Eu sempre aviso, é melhor você sair empatado do mercado do que perdendo, do que no prejuízo. E quando você sai no prejuízo, você quer se vingar do mercado, começa a fazer martingale de uma forma totalmente desvairada, quebra sua banca. Então é melhor você o quê? Espera aparecer a oportunidade, né? Depois você se arrepende de fazer aquela forçada e ver seu dinheiro indo embora. Espera aparecer a oportunidade. Ó, médias móveis abaixo. Meu MACD tá ali. Vamos ficar de olho. Tô com um tempo mínimo aqui, ó. Porque eu tô com 30 segundos de movimentação de análise aqui. O MACD deu uma paralelada aqui, né? Ficou mais paralelo. Vamos colocar mais próximo aqui. Vamos ver aí. Se começar a cair muito as candles, começar a se aproximar das minhas médias aqui, eu já faço a minha entrada em lower, tá? Vamos ficar de olho. Tá paralelo, ó, tá subindo a minha média móvel, tá ficando paralelo meu MACD. Dependendo da movimentação dessa candle, eu já aposto aqui em desvalorização, tá? Ficar de olho aí. Ver. Vamos ver como é que vai começar a próxima candle aí. Ó, deu uma crescida ali, valorizou, subiu bem. MACD tá ali, ó, tá se afastando. Quando ele começar a cair,
É o momento de eu fazer o meu put aqui. Aguardar. Caso comece a demorar as entradas, eu só dou uma aceleradinha aí no vídeo. Eu não gosto de cortar vídeo, né? Para vocês não acharem que eu tô deixando de fazer entrada, voltando mais tarde, não. Eu apenas acelero o vídeo aqui com vocês observando para ver que eu tô fazendo exatamente o que eu tô passando aqui, tá? Vamos aguardar. É aquilo, se a candle começar a ficar muito próxima da minha média móvel, eu já vou fazer a minha aposta em put, porque meu MACD pode começar a cair. Ele está bem afastado da minha linha de sinal, tá vendo? Ó? Vamos ver. Ainda não estou confortável em efetuar a minha entrada. Vou colocar aqui, pessoal, até 100. Tá? Vou colocar 100 aqui. Vou aguardar aí, tô de olho. Começar a cair. Só aguardando aí, ó. Sem pressa. MACD aqui ainda. Tá vendo o espaçamento entre eles? Eu gosto quando o MACD se afasta bem da linha de sinal, exatamente por isso. E quando ele vem e faz o cruzamento, ele vem com uma força mais intensa, né? Para você acreditar nessa tendência aí de desvalorização ou valorização, né? Aguardar. Tá numa subida bem exponencial aí nesse momento, né? Olha a diferença aqui da onde já foi a de curto prazo, ó. Ela tá bem íngreme já. E aquela coisa, 100zinho de entrada, então vamos aguardar. Uma quedinha. Vamos ver onde que vai começar essa próxima candle aí. Tá próximo do meu MACD, né? Vou fazer um lower aqui, pessoal. Vamos ver. Ele fez o que, pessoal? Ele tá próximo do meu MACD, né? Ele deu uma certa equilibrada ali, ficou mais paralelo, mas ainda não houve o cruzamento. Apostei aqui, primeira entradinha. Caso não dê para pegar a win, eu faço um martingale ali. Eu vou continuar aqui a observar esse mercado. Ele continua se afastando ali. Vou continuar nesse mercado. Provavelmente vai ter um martingale sim. Eu faço o martingale até mais forte, tá, gente? Eu não sei se eu vou fazer 200, não. Eu faço, uns 250. Vamos ver, ó. Chegou, pegou a mintada inicial, mas tá subindo bem, né? Vamos ver se pelo menos sai empatado. Ó, por pouquinho, hein? Por pouquinho. Ele vai fazer o cruzamento ali. Vou colocar 300. Olha onde já tá no MACD ali, ó. Ó o MACD. Já se aproximando novamente da linha de sinal. Deu uma retração agora ali, mas beleza. Eu tenho aqui um bom tempo de contrato. Lembrando que a movimentação é mais volátil devido ao time frame ser 30 segundos, tá? Aí fica mais rápida essa movimentação da candle mesmo. Eu estou confiante aí que esse mercado vai começar a cruzar o MACD ali com a linha de sinal e eu vou pegar essa desvalorização aí. E tá bem intenso ali, né? A movimentação tá bem próxima da minha entrada inicial ali. E tá começando a fazer o cruzamento, eu tô confiante nessa desvalorização aí, ó. Desvalorizou, deixou um pavio forte ali, retomou. Beleza, recuperei por quê? Pessoal, eu tava vendo o quê? O MACD ficou um tempão afastado da minha linha de sinal. Quando eu vi que estava começando a se aproximar, eu efetuei a minha entrada. Beleza, perdi por um pouco ali. Só que ele estava começando a chegar cada vez mais perto da minha linha de sinal. E os meus ativos aqui estavam acima das minhas médias móveis. O que eu fiz? Apostei na desvalorização, acompanhando esse cruzamento e vendo que os meus ativos estavam acima dessas minhas médias móveis de curto e médio prazo, tá? Vamos ver se eu pego mais uma entradinha para fechar aqui.
é mais demorado, eu gosto de fazer uma entradinha ou outra, porque esses meus vídeos de estratégia são mais demorados, né? Ó, aqui não tá, porque tem que ser ao contrário, aqui a entrada. Aqui, galera, ele acabou de fazer um cruzamento em queda, né? Tá praticamente paralelo ali. O cruzamento que a gente busca aqui é o de alta, né? Porque tá acima a média móvel, MACD tá abaixo, mas quem tem um pouco mais de leitura gráfica já vai ver que se você pegar um período de price action maior, você vai ver que a movimentação do mercado está em uma LTB, né? Está numa movimentação de queda aqui. É mais complicado você pegar e apostar numa alta, né? Mas isso aí você pode sim juntar. Pega o MACD, pega o SMA, tira um pouco do zoom, vê se está numa LTA, numa LTB. Eu acho melhor vocês utilizarem essa estratégia no mercado mais lateralizado, tá? Porque aí você não vai estar apostando totalmente contra a tendência, tá bom? Aqui nada. Aqui, galera, ele se afastou legal. Ó, tá vendo, ó? Aqui foi o que a gente pegou? Acho que não, né? Acho que foi. Nem lembro qual foi o mercado. Aqui, ó, ele desceu, certo? Ele já se afastou novamente da linha de sinal. Nossas médias estão acima. Se o mercado começar a se aproximar novamente da minha linha de sinal aqui embaixo, eu faço uma entrada com 100. Esse aqui foi o mercado que eu acabei de fazer a entrada. Mas ele já está subindo, tá vendo? Ó? Ele já está subindo, está pegando a minha média móvel de médio prazo e o MACD está bem afastado ainda. Não adianta você fazer uma entrada aqui. Respeitem todos os sinais. Aqui, ó, cruzou aqui. Você não efetuaria a entrada porque as médias estavam abaixo da movimentação da paridade. Ele aqui já está se afastando novamente com as minhas médias móveis abaixo. Vamos ver se acontece aqui uma oportunidade só para a gente fechar essa operação. Vamos ficar de olho. O que vai acontecer aí? E é aguardar. Vamos aguardar aí. Ainda só mais uma entradinha. E essa aí pode ser uma entrada interessante. Vamos ver. Só tirei um pouco do zoom para dar uma observada mais macro aí do mercado. Aqui você viu, começou a subir. Deu uma diminuída na intensidade aqui o MACD, né? Tanto que vocês podem ver, ó, as movimentações de intensidade de alta. Aqui já apareceu uma candle vermelha, né, que começou a ter essa força vendedora maior. Mas ainda assim o MACD está bem distante da nossa linha de sinal. Vamos aguardar. Vamos aguardar aí. E aí eu entro com mais 100zinho aí. Vamos aguardar. Que é paciência eu tenho de sobra. Para quem não tem paciência e trabalha com isso daqui, gente, tenta ganhar dinheiro nisso, não dá certo, tá? A pessoa tem que ser paciente e disciplinada, principalmente para estar aguardando esses momentos que eu estou passando aqui. Tá vendo? Eu estou aqui aguardando. Não vou fazer entradinha agora. Tá vendo o MACD, ó, deu novamente uma aproximada. A minha intensidade vendedora tá maior, ó. As últimas 3 aqui são vermelhas. Vamos aguardar aí. Tá pegando muito doji. As últimas movimentações, ó. Ele veio de uma alta aqui, né? Essas movimentações de alta aqui nas candles. As últimas 3 mais dojis. Essa aqui novamente finalizou com mais movimentação de alta. Vamos aguardar. Ainda não está interessante. Tem que esperar o MACD lá embaixo. O ativo já está acima das médias móveis. Aguardar aí. Uma quedinha legal. Talvez eu decida se vai entrar. Não nessa candle, na próxima. E novamente um dojizinho ali, tá vendo? Ó o meu MACD aqui se aproximando, tá vendo?
O MACD está se aproximando bem. Vamos ficar esperto para a próxima movimentação aí de candle. Ó, deixou um pavio. Retomou um pouco. Ficar de olho aqui, ó. Novamente subiu. Tá vendo? Não pode entrar, gente. Aguarda. Você viu onde deixou o pavio aqui, ó? Enquanto você pode achar, o mercado vai começar a cair agora. Aí você entra de forma adiantada aí, você diminui sua probabilidade de acerto, né? Espera. Espera uma confirmação melhor. MACD se afastou bem. Quando ele chegar, provavelmente a força vendedora vai estar interessante. Ele está se mantendo há muito tempo já distante da minha linha de sinal. Vamos aguardar aqui sem pressa. Tá vendo? Ele tá uma movimentação de alta aí. Como estava o último ativo que a gente fez a entrada. É aguardar aqui. Não tem problema. Tá vendo? Ele tá bem distante ali. E é paciência, gente. Muita paciência aí. Para quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Deixa aquele like para ajudar na recomendação. Vou tentar aí a partir dessa semana que vem. Talvez eu traga um vídeo de estratégia manual já na Olimp Trade. Essa estratégia, pessoal, você pode utilizar lá na Olimp, lá na Binomo, lá na Cotex. Pode utilizar tranquilamente. Como é só sobe e desce, vai colocar os indicadores lá certinho e vai operar da mesma forma. Tá vendo como ele deu uma nova espichada aqui embaixo, ó? Ele estava meio se aproximando, começou a pegar novamente uma subida ali, ó. Mas quando cruzar, quando vir a força vendedora aí, vocês vão ver. Isso aqui não pode sair dela. Vamos ficar de olho. Cruzamento, quando vier, eu faço a mesma coisa. Se perder os primeiros 100, faço uma entradinha maior no martingale ali para ganhar essa minha operação. Só que é aquilo, né? Tem que esperar. Tá numa alta. Vamos esperar. E ó, começou a cair agora. Vamos ver se vai. Quando vocês virem assim, verem que tá começando a cair, a candle tá começando a ficar em desvalorização, mas ela consegue se recuperar e acaba em candle de alta, gente, é porque a força compradora não tá deixando esse mercado cair. Então fiquem só observando. Quando você vê que há uma continuidade de candles assim, um pouco já começa a ficar doji, uma candle de queda. Tá vendo que aqui houve uma, duas, três, quatro, cinco candles de alta aí, de uma valorização legal? Aguarda. Essa aqui já foi uma candle de queda. Vamos ver o que vai acontecer com essa. Às vezes pode até mesmo acabar numa candle de alta, mas de um doji, né? Você já vai sabendo que a força compradora está perdendo força, né? Aí você já fica mais esperto para efetuar sua entrada na desvalorização. Ó, tá vendo? Ó, acabou ali. Novamente meu MACD começa a ficar um pouco mais próximo. Essa candle atual aí tá naquele doji bem indeciso, né? Ó, tá vendo? Ó, tá bem indecisa essa movimentação. Caiu. Vamos ver aí como é que tá. Como vai ficar nosso MACD na próxima candle. Ó, tá ali, se aproximou mais. Vou fazer uma apostinha aqui, pessoal. Mais 100zinho aqui. Houve essa alta mais exponencial. Depois veio uma candle de queda. Uma candle de alta ainda menor, de menor movimentação dessa minha candle de queda. Uma nova candle de queda. E agora ele está se movimentando ali. Mas o meu MACD está próximo. Talvez seja o quê? A mesma movimentação daquela minha última entrada. Eu consiga pegar a minha win no meu martingale. Mas aqui, ó, tá começando a cruzar o MACD, tá vendo? Tá começando a bater nele aqui, ó. Tá começando a encostar. Eu tenho um bom tempo de contrato ainda. Vamos aguardar esse tempo de contrato acabar para ver se eu pego a minha win ou se eu faço um martingale, porque meu MACD tá aqui, ó. Eu tenho o final dessa candle e mais uma outra de 30 segundos para acabar esse meu contrato aí. Ó, deu uma subidinha de novo.
Meu MACD tá ali, já bem paralelo na minha linha de sinal, ó, tá vendo, ó? Tá bem paralelo. Vamos ver se eu consigo pegar. Se eu não conseguir, eu faço a mesma operação que eu fiz da última vez. Ele tá próximo de, ó, ele já se espichou bem agora. Mas não vou fazer ele contínuo, porque ele tá próximo ali, pessoal, mas não fez o cruzamento. Tá vendo, ó? Ele tá próximo ali. Vou ficar de olho aqui. Saiu próximo da minha entrada inicial, mas não houve o cruzamento ainda. Vamos ver. Ó. Tô agora, trezentão, para recuperar meu prejuízo passado aí. Vamos ver. Eu faço, pessoal, aqui, pelo menos nessas corretoras de sobe e desce, o simples, né? Eu costumo fazer aí 2 martingales, 3 no máximo, tá? 3 martingales no máximo. Olha, começou a fazer o cruzamento. Nossa intensidade de venda agora já está até abaixo da nossa barreira aqui do indicador do MACD. Praticamente, pessoal, essa entrada que eu peguei foi a mesma da paridade anterior, tá? Da USD-CHF. Eu entrei, quando estava começando o MACD se aproximar da linha de sinal, ele não fez o cruzamento, tomei um loss, mas na entrada seguida começou a fazer a queda, né? Começou aquela desvalorização que o MACD faz. Quando, pessoal, você pegar um afastamento de MACD com linha de sinal, já fica de olho. Se as médias móveis estiverem abaixo ainda desse seu ativo, dessa movimentação, melhor ainda. Aí você faz essas entradinhas. Claro, não precisa começar com R$100, fazer martingale de 300. Só nessas entradinhas eu peguei 2 entradas de 188. Quase aí, vai, 180, 360 reais eu peguei praticamente. Mas é aquilo, você pode começar com 10 reais de entrada, 20 reais de entrada, não tem problema. Importante é você praticar com stake pequena para você poder fazer o seu martingale depois para pegar a prática, beleza? Então é isso aí, pessoal, mais uma estratégia um pouco mais detalhada, como eu trazia antes. Como eu disse aí, toda semana trazer uma estratégia manual para essas corretoras que você pode, eu trouxe na IQ, mas você pode replicar nas outras também. E assim, vice-versa, quando eu trouxer na Olimp, na Binomo, na Cotex e assim por diante, tá? Se inscreve aí no canal caso você não seja inscrito, deixa aquele like caso você tenha gostado do vídeo, deixe suas dúvidas aí. E é isso aí, pessoal, grande abraço a todos, até mais, tchau!